Irmãos, mais uma vez, os cumprimento com a paz do Senhor. Convido os irmãos para uma leitura de um texto bíblico, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 15 e o versículo 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Volta o 15, fazendo favor. Então falou, quem falou, irmãos? Deus ainda fala. Deus ainda fala. Podeis tomar assento. Queridos irmãos, quando nosso pastor nos incumbiu na noite de ontem de estarmos trazendo uma palavra de Deus ao coração da igreja, esta palavra já há alguns dias ela tem queimado ao meu coração. A história de Noé, do dilúvio, ela é bem conhecida de todos nós. Mas o Espírito de Deus foi comunicando ao meu coração. Quando olhamos para a vida de Noé, que viveu em uma geração corrompida, que viveu de uma geração pecaminosa, confusa. Noé, mesmo ouvindo tantas vozes em sua volta, o sistema mundano dos seus dias, Noé teve a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Enquanto o mundo se distraía, enquanto os homens da sua geração se distraía, andavam pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias vontades, Noé vivia em vigilância. Noé vivia em retidão diante de Deus. E a maldade daquela geração era tão grande, a corrupção era tão grande, que Deus decide exterminar toda aquela geração. Mas o que me chama a atenção é que Noé, vivendo em meio àquela geração, em meio a tantas vozes, a voz da corrupção, a voz do pecado, as vozes que o envolvia, Noé, ele decide, irmãos, atentar, silenciar todas as vozes que o poderiam influenciar para viver como aquela geração. E Noé decide, irmãos, ouvir
a voz de Deus. Só que quando eu olho para a história de Noé, eu lembro os nossos dias, em que nós estamos cercados, pastor Tiago, por muitas vozes que falam aos nossos ouvidos, que tentam nos distrair, que tentam nos tirar da presença de Deus, que tentam nos afastar do caminho do Senhor. Quando nós olhamos para a geração de Noé, nós podemos ver que Noé, ele tapou os ouvidos para todas as vozes que poderiam o influenciar, para não andar em retidão, para não andar segundo a vontade de Deus. E a decisão de Noé, a atitude de Noé, trouxe salvação e livramento para a sua casa, para a sua família. Mas quando eu olho para a geração de Noé e lembro da nossa geração, eu lembro das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículos 37 e 38, Jesus vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus está dizendo, assim como aquela geração andava. Jesus está falando da normalidade da vida, irmãos. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. O povo andava, irmãos, distraído de tudo aquilo que poderia sobrevir sobre as suas vidas. Mas até o dia em que Noé entrou na arca, vida normal, vida que segue, mas vida sem vigilância, vida sem se atentar para Deus, vida sem observar o que Deus está falando. E este é o tempo em que nós estamos vivendo. As pessoas continuam, irmãos, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, mas não estão se atentando que a vinda de Jesus a qualquer momento pode acontecer. Vida sem vigilância, é isso que Jesus está dizendo. Eles estão vivendo, irmãos, ao bel prazer, sem se preocupar com o que pode lhes sobrevir. Vida sem vigilância, vida desconectada de Deus, fazendo aquilo que, irmãos, envolvidos com este mundo. E nós precisamos entender que o problema nunca foi Deus não falar. Deus sempre falou ao coração do homem. O problema sempre foi o coração do homem distante de Deus, para não ouvir a sua voz. Mas nesta noite Deus nos chama a atenção, porque ainda Deus continua falando conosco. Em meio a tantas vozes que possamos estar ouvindo, há uma voz que ecoa no céu. Em meio a tantas vozes que nós possamos estarmos ouvindo neste dia, nós vivemos um caos moral, social, político e até religioso em nossos dias, mas há uma voz que ecoa no céu dizendo: o fim vem, o fim vem, prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus.
Nosso irmão Misael leu aqui capítulo 12 e o versículo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma deste mundo. A igreja é diferente, a igreja de Jesus, ela anda na contramão deste mundo. Nós estamos caminhando para o céu, e a palavra de Deus para o nosso coração ainda nesta noite é: prepara-te, o dia está chegando. O problema não é Deus não falar. Deus fala neste altar todos os cultos. Deus fala conosco em todos os momentos. Deus continua falando. A pergunta não é se Deus fala, a pergunta é: estamos ouvindo a voz de Deus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quando nós lemos do capítulo 6 ao capítulo 9 do livro de Gênesis, repetidamente nós vamos encontrar o texto dizendo: e falou Deus, e falou Deus, e falou Deus a Noé. Tempos diferentes, circunstâncias diferentes, momentos diferentes da história de Noé, mas em todos eles, Deus falando com Noé. Não importa o tempo que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o caos que está te cercando, mas Deus continua falando conosco em todos os momentos. Só que enquanto uma geração seguia a sua própria voz, a sua própria vontade, Noé, irmãos, ouvia a voz de Deus. Não se preocupe com aqueles que andam pelo seu bel prazer, pelos caminhos da sua vontade. Se preocupe você em ouvir a voz de Deus, que te direciona, que te orienta, que te guia, te conduz para o caminho da salvação. Feche os seus ouvidos para todas as vozes que querem te afastar da presença de Deus, e abra o teu ouvido e o teu coração para ouvir a voz de Deus, que quer te conduzir à salvação. Queridos irmãos, a salvação de Noé não começa quando ele começa a construir a arca. A salvação de Noé e da sua família não começa, pastor Tiago, quando ele começa a derrubar as árvores, quando ele começa, irmãos, a pregar os primeiros pregos. Não, a salvação de Noé e da sua casa começa quando ele ouve a voz de Deus, porque a voz de Deus gera fé em Noé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. A salvação de Noé se dá no momento que ele ouve a voz de Deus dizendo: eu vou enviar um dilúvio sobre a terra. Prepara Noé uma arca para a salvação da sua salvação e para a salvação da sua família. O texto diz que pela fé Noé divinamente é avisado por Deus. O que Noé fez? Temeu. Sabe qual é o problema da nossa geração?
é que as pessoas já não têm mais temor a Deus, pecam, vivem uma vida de pecado e já não teme mais ao Senhor. Mas Noé, quando divinamente foi avisado das coisas que ainda não se viam, não chovia sobre a terra, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele temeu. Ai, irmãos, que o Espírito Santo nesta noite possa derramar temor no nosso coração, e diante daquilo que Deus fala conosco, nós possamos ouvir a voz de Deus e temer e obedecer a palavra de Deus. A salvação começa quando ele ouve a voz de Deus, e porque ele ouviu a voz de Deus, ele construiu a arca para a salvação dele e da sua casa. A arca é uma figura, um tipo de Cristo. A arca era o único meio de salvação para Noé e para a sua família. Não é que Noé era bom, não foram as obras de Noé que fizeram com que ele fosse salvo. O texto diz que ele achou graça aos olhos do Senhor, porque nenhum de nós que estamos aqui temos mérito algum em respeito à salvação. Aliás, nem merecíamos estarmos aqui nesta noite, mas foi a graça que nos alcançou, foi a graça que nos tirou do lamaçal do pecado, foi a graça que nos resgatou e nos deu vida. A arca era o único meio de salvação no dilúvio. E Jesus, ele é o único meio de salvação hoje. Atos 4, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: em nenhum outro nome, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo precioso nome de Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não tem salvação fora de Jesus. Jesus é a nossa salvação. A arca apontava para Jesus. Quando nós olhamos para a estrutura da arca, a arca tinha apenas uma porta, e todos que entraram por aquela porta foram salvos. Aponta para Jesus. Jesus é a única porta, Jesus é o único caminho. João 10, 9, Jesus diz, olha que Jesus disse, irmãos: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Não tem salvação fora de Jesus. Todos que entram por essa porta chamado Jesus, todos que reconhecem o sacrifício da cruz, todos que entregam a sua vida a Cristo, o reconhecem como Senhor e Salvador, encontram a salvação. A arca, ela livrou Noé e sua família do juízo de Deus. A voz de Deus, irmãos, ela nos livra da condenação. A voz de Deus, ela trouxe salvação a Noé e a sua família, livrando-os do juízo que Deus estava enviando sobre a terra.
Nós vivemos dias que as pessoas já não têm mais amor pela palavra, já não valorizam mais a palavra de Deus, mas é a voz de Deus que nos livra da ira futura. É Jesus que nos livra da ira futura. É a palavra de Deus que nos molda para nós entrarmos no céu. É a palavra de Deus que nos guia, que nos conduz, que nos orienta. Irmãos, é tempo de nós, como igreja do Senhor, nos despertarmos e atentarmos para aquilo que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Quando Noé constrói a arca, é interessante que Noé, ele ouve Deus, ele crê em Deus, ele teme a Deus, mas Noé, ele obedece. Tudo que Deus falou com Noé, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Noé fez tudo conforme o Senhor o tinha ordenado. Gênesis 6, 22 diz que assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. O segredo não é somente ouvir Deus, o segredo é você obedecer Deus nos mínimos detalhes, naquilo que Deus orientou, naquilo que Deus falou. Irmão, se Noé tivesse esquecido de betumar a arca por dentro, tudo aquilo que estava fora poderia entrar dentro da arca, mas como Deus falou, Noé assim fez. Segundo ponto que eu quero dizer nesta noite, primeiro, que a voz de Deus, ela traz salvação, ela nos livra do juízo, mas a voz de Deus também, ela nos protege no decorrer do processo. Quando a arca, ela está construída, Deus vai dizer para Noé: Noé, entra tu e a tua família na arca. Já haviam se passados 100 anos aproximadamente para a construção da arca, mas Noé ainda estava vigilante e atento a ouvir a voz de Deus. O tempo de casa não pode tirar a vigilância do nosso coração. Nós precisamos estar atento a tudo que Deus está falando conosco. Mas o texto diz que Noé entrou na arca, e quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta por fora. É Deus dizendo: estou te guardando, estou te protegendo, estou te livrando. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o nosso Deus, Apocalipse 3:7 diz que a porta que Ele abre ninguém pode fechar, mas a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Deus estava fechando a porta, Deus estava selando a salvação de Noé e a condenação daquela geração. Mas entenda, a porta que Deus fecha, muitas das vezes na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos destruir, mas é para trazer livramento, é para trazer proteção de Deus para a nossa vida. Às vezes nós reclamamos quando Deus fecha uma porta, porque nós não entendemos o momento, mas aquele que é presciente, ele conhece o que vai acontecer lá na frente, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, e é Deus te preservando de sofrimento, é Deus te preservando de angústias, é Deus te guardando, é Deus te dando livramento. Porque aquilo que às vezes você pensa que é vida para você, pode ser morte. Aquilo que você pensa que é prosperidade para a tua vida, pode ser destruição. E Deus, quando conhece todas as coisas, Deus fecha a porta para te guardar, para te proteger. Deus está fechando a porta,
E Noé está guardado, Noé está protegido. O dilúvio vai durar 40 dias e 40 noites. 40 na Bíblia fala de prova, de provação. Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos. 40 anos como príncipe no Egito, 40 anos pastoreando rebanho, 40 anos liderando o povo de Israel. Israel vai passar 40 anos no deserto. Jesus vai, irmãos, também ser tentado por 40 dias no deserto. 40 fala de um ciclo, um tempo de prova, de preparação, de transformação. É Deus trabalhando em nós, é Deus trabalhando e agindo em nosso favor. O dilúvio ele vai durar 40 dias e 40 noites. Só que Noé não fica 40 dias e 40 noites dentro da arca. Noé vai ficar aproximadamente 377 dias dentro da arca, aproximadamente mais de um ano dentro da arca. Só que tem uma coisa, o tempo passa, mas Noé está confiando em Deus. Os dias vão passando, mas Noé permaneceu esperando em Deus. Quando a Bíblia diz no capítulo 8 que Deus se lembrou de Noé, Deus envia um vento e faz com que as águas se abaixem. Irmãos, era Deus agindo em favor de Noé, mas entenda que Noé permanece dentro da arca. As águas vão se abaixando, Noé enxerga os montes, mas ele permanece na arca. Noé, irmãos, ele vê as águas se abaixando, solta o corvo, mas ele permanece dentro da arca. Depois ele solta a pomba vai e volta, ele recolhe ela, mais 7 dias ele solta a pomba de novo. A Bíblia diz que ela vem trazendo um ramo de oliveira no bico, e ela traz junto com aquele ramo de oliveira uma mensagem: tem vida, tem restauração, tem um novo tempo, está chegando a hora, oh aleluia. Mas Noé permanece dentro da arca, porque o segredo é permanecer. Noé não toma nenhuma atitude por si próprio, porque quando ele entrou, ele ouviu uma voz que disse: entra. Agora Noé está esperando, e Noé estava rodeado de muitas vozes, Júnior. Tinha o barulho dos animais, tinha a sua família, os filhos, as noras, a esposa. Quem sabe as esposas diziam assim: até quando nós vamos ficar aqui? Mas Noé diz: não é nenhuma dessas vozes que falou comigo. Há uma voz que ecoa, há uma voz diferente, há uma voz inconfundível, e eu estou esperando esta voz falar comigo. Noé permanece dentro da arca, ele não sai, mas de repente, Noé ouve a voz de Deus, texto que nós lemos. Então Deus falou a Noé: sai da arca. Queridos irmãos, Noé nos ensina uma lição muito sublime para as nossas vidas. Nós temos pressas, e porque nós temos pressa, às vezes nós atropelamos o tempo de Deus na nossa vida.
Nós temos pressa e nós não sabemos esperar o momento oportuno, o momento certo de Deus na nossa vida. Tomamos decisões precipitadas, agimos de formas precipitadas, porque nem tudo que parece que está pronto, está pronto. Tem detalhes que Deus ainda está trabalhando. Nós achamos que está pronto, nós achamos que é a hora, nós achamos que é o momento, e Deus está dizendo, não é. Eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas eu sei que Deus está falando conosco. Espere. Você está ouvindo muitas vozes, mas não é a minha voz. Espere. Quando eu falar contigo, tu não ficarás confundido, porque a voz de Deus é inconfundível. É que nós andamos distraídos com muitas coisas, e às vezes nós estamos confundindo a voz de Deus com a voz do inimigo, porque o diabo também fala. Eva estava distraída pelo jardim do Éden. Deus já havia falado, mas Eva, ela dá mais ouvido àquilo que a serpente, que Satanás fala na boca da serpente, do que aquilo que Deus já tinha estabelecido e determinado. Cuidado, irmãos, com as vozes que nós estamos ouvindo, porque Deus não fala para matar, Deus não fala para destruir, Deus fala para trazer vida, Deus fala para levantar, Deus fala para trazer libertação, Deus fala para restaurar, Deus fala para fazer milagres na vida do homem. O Jesus, ele veio para dar vida, o irmão leu aqui nesta noite, e vida abundante, alegria abundante. O ladrão, ele veio, sim, esse é a figura do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida em abundância, vida plena. Agora Deus está dizendo, Deus que mandou Noé entrar na arca, o Deus que guardou, que preservou a vida de Noé, ele está dizendo para Noé, sai da arca. Deus está dizendo para Noé, chegou um novo tempo. Um recomeço para a tua vida, uma nova história. Chegou, Noé, um novo tempo para você. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que sempre trabalha com recomeço, com novas oportunidades. Irmãos, estarmos em Cristo é a garantia que nós teremos um novo tempo. Ainda que você caia, Ele te levanta. Ainda que você falhe, Ele te perdoa. Ainda que você desista, mas Ele não desiste de você. Deus é o Deus de recomeço. Deus é o Deus de novas histórias. Ainda que a tua história possa ser de fracasso até hoje, mas Deus tem uma história nova, um novo recomeço para a tua vida. Oh, aleluia. Deus está dizendo para Noé, chegou um novo tempo.
uma nova oportunidade. Deus, nós vamos ler o texto, nós não temos tempo nesta noite, mas vamos ver que Deus faz uma aliança com Noé. Noé, ao sair da arca, levanta um altar. Deus faz uma aliança com Noé. Deus abençoa Noé, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, porque é isso que Deus faz. Além de Deus ter um novo tempo, recomeço para a nossa vida, Ele ainda faz uma aliança conosco, Ele ainda faz promessa para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, porque Deus é o Deus de recomeço. Oh, aleluia, se coloque em pé, irmãos. Nós vamos orar nesta noite. Que nós possamos calar todas as vozes, mas possamos ouvir a voz de Deus falando conosco. Eu disse aqui que a arca, ela figura o tipo de Cristo. Salvação só por meio de Jesus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Deus por meio de Cristo Jesus. Mas a arca também aponta para algo glorioso. Porque assim como Deus aparece para Noé e diz: Noé, sai da arca. A igreja breve ouvirá uma voz dizendo: vinde, vinde, vinde benditos de meu Pai. A igreja logo ouvirá a voz, o soar da trombeta. Nós não passaremos pela grande tribulação, seremos tirados deste mundo, para encontrar com os senhores, com o Senhor nosso Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17, Jesus virá, haverá uma voz, haverá um chamado de Deus para nós, dirá: vinde, subi, nós sairemos deste mundo, mas só vai quem estiver vigilante, só vai quem estiver preparado, só vai quem estiver esperando. Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, olha o que Paulo diz depois, versículo 16, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjos, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, aqueles que já morreram nesta fé, nesta esperança, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, o lugar do encontro, onde a igreja se reunirá para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Quantos têm essa esperança? Então glorifique ao Senhor, irmãos. Então glorifique ao Senhor. Eu quero orar com a igreja neste momento. Esta minha palavra é uma palavra de despertamento de Deus para nós. Jesus está voltando, irmãos. Não dá tempo mais para vivermos envolvidos com as coisas deste mundo. Não dá tempo mais de vivermos uma vida dúbia. Não dá mais para viver uma vida comprometida com o pecado. Não dá mais, Jesus está voltando. É tempo de atentarmos para a voz de Deus. Jesus
Jesus está voltando. Não espere melhora na política, não espere melhoras na sociedade, não espere melhoras deste mundo. Não, irmão, a igreja não pertence, nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos aqui só de passagem. Nossa pátria é o céu, nós estamos caminhando para o céu. É tempo de renovar as nossas forças, é tempo de nos santificarmos, é tempo de nos voltarmos para Deus e dizermos e fazermos a oração que João fez: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Oh, aleluia, levante as tuas mãos. Faz tremer o deserto, tua ecoa sobre oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui nesta noite. Tu tens liberdade em agir, em operar em cada vida, em cada coração. Ó doce Espírito Santo, envolva-nos com a Tua graça, envolva-nos com o Teu poder, alegra a nossa alma nesta noite. Oh, eu quero orar por você. Quem sabe você tem ouvido tantas vozes dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar. Quem sabe tantas vozes que vêm ao teu ouvido dizendo: desista, pare, isto não é para você. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Cala todas as vozes nesta noite, mas ouça a voz de Deus dizendo: eu tenho livramento para a tua casa, para a tua família. Ouça a voz de Deus dizendo: eu te guardo, eu te livro, eu te protejo. Ouça a voz de Deus dizendo: eu te levanto, eu te restauro. Ouça a voz de Deus nesta noite. Se quiser vir diante do altar, venha. Oh, eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Jesus pode. Eu não sei se tem alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo nesta noite. Eu te convido. Jesus, Jesus é tudo que nós podemos ter. Se tiver alguém que queira nesta noite entregar a sua vida, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, venha diante do altar. Nós estaremos orando pela sua vida. Oh, aleluia. Se não tem, que o Senhor abençoe e te dê outra oportunidade. Mas nós vamos orar. Queridos irmãos, antes de orar, essa palavra tem falado comigo já há alguns dias. Eu até relutei ela aqui no banco de pregar nessa noite. Mas Deus precisa nos despertar como igreja. Nós temos sendo envolvidos pelo sistema mundano. Pense comigo quantas coisas tem nos distraído. Quantas horas você passa no celular, na rede social? Quanto tempo você passa de oração? Quantas horas você passa no TikTok? Quantas horas você passa lendo a palavra de Deus?
Quanto tempo gastamos naquilo que é fútil e não nos atentamos para aquilo que Deus quer falar conosco. E às vezes Deus nos quebra, às vezes Deus nos leva a lugares que nós não queríamos estar, porque quando o nosso coração está quebrantado, nós temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos na dor, machucado, ferido, aí a gente ouve a voz de Deus tocando no profundo da nossa alma. Que Deus desperte a igreja dele em Santa Cruz do Rio Pardo nesta noite. Que Deus desperte a minha vida. Que Deus desperte a tua vida. Que possamos deixar todas as vozes, menos a voz de Deus, 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 menos a voz de Deus. Querido Deus e Pai, tudo quanto o Senhor ministrou ao meu coração, temos entregado à tua igreja nesta noite. Que as lágrimas que rolam dos nossos rostos possam ser um coração quebrantado, um coração arrependido pelas vozes que temos dado ouvido, afastado da tua presença, por aquilo que tem nos distanciado dos teus caminhos. Que sejam lágrimas, Senhor, de arrependimento, e que possamos voltar para a tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, compreender e obedecer a tua voz, a tua palavra. Eu oro pela tua igreja, Senhor, que seja um tempo de avivamento, um tempo de despertamento, um tempo de recomeço.